Além de todos os problemas, os desdobramentos negativos dessa guerra no Oriente Médio, há ainda mais um que a gente vai destacar agora entre tantos. Gente, a perda de 61% dos empregos lá na faixa de Gaza, isso pensando desde o início do conflito. Esses dados foram levantados pela Organização Mundial do Trabalho. A Beatriz Manfredini chega ao vivo com esses detalhes pra gente. Manfredini, bom dia para você. Quantas vagas foram perdidas nesse período? Bom dia para você também, Lívia, para o Colombo, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Foram 182 mil vagas de emprego perdidas na faixa de Gaza desde o mês passado, desde o início do confronto entre Israel e o Hamas. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, isso equivale, esse número, a cerca de 61% dos postos de trabalho, de emprego na região. E não é só a faixa de Gaza que está sofrendo com essa perda. Ali na região da Cisjordânia também tem números parecidos. Por lá, olha, cerca de 24% dos postos de trabalho foram perdidos, também de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o que dá mais ou menos 208 mil vagas de emprego. O cenário é preocupante, o que diz a entidade é que é preocupante principalmente porque não é um cenário imediato, não é algo que se resolve facilmente se o confronto terminar, por exemplo, mas sim uma situação econômica que vai perpetuar ali na região por muito tempo, Quando empresas quebram, empresas fecham, é um cenário que demora para ser retomado, exemplo, por exemplo, da pandemia da Covid-19. São anos ainda de recuperação para retomar patamares anteriores. Então, a Organização Internacional do Trabalho demonstra essa preocupação, primeiro, imediata, com quem não tem com o que trabalhar neste momento, e também com a pobreza que deve aumentar na região nos próximos anos, mesmo com o fim desse confronto, porque esses postos, essas vagas e essa economia girando, elas não voltam tão facilmente. Para a gente fechar, Lívia, termino com um dado da ONU que diz o seguinte, que cerca de 80% da população da faixa de Gaza já vivia antes desse confronto abaixo da linha da pobreza. Então, um cenário que pode se tornar ainda pior, já era ruim, E pode ficar ainda pior, Lívia. Daí eu lembro de uma notícia que a gente deu no final da semana passada, Manfredini, que tem relação com o mercado de trabalho. Você trouxe esse dado de perda de 61% dos cargos, dos empregos na faixa de Gaza. E eu te lembro, e lembro a nossa audiência, que no final da semana passada houve um movimento do governo de Israel, das autoridades israelenses, para que aqueles palestinos da faixa de Gaza que trabalhavam em território israelense tivessem de deixar os seus empregos e voltar para a faixa de Gaza. Isso foi compulsório, foi uma determinação. Eu não tenho agora a quantidade desses trabalhadores, mas que trabalhavam, palestinos que trabalhavam em Israel e tiveram de deixar os empregos e voltar para a faixa de Gaza. Daqui a pouco você volta com mais informações para a gente. Um bom trabalho para você.